Carro elétrico. A gente ouve o tempo todo que é o futuro, não é mesmo? Silencioso, eficiente, não polui nada. Mas aqui no Brasil, essa história é um pouquinho mais complicada. Vamos tentar desvendar juntos por que um país que tem uma das energias mais limpas do planeta parece que está ficando para trás nessa corrida. Para a gente ter uma dimensão do que eu estou falando, dá uma olhada nesse número. Na Noruega, lá em 2019, mais de 42% de todos os carros novos vendidos já eram totalmente elétricos. Lá, essa tecnologia já é o normal, faz parte do dia a dia das pessoas. Agora, vamos olhar a nossa realidade. Na mesma época, 940... Não são 940 mil, são 940 carros no total, rodando numa frota de mais de 42 milhões de veículos. A diferença é gritante. E isso nos leva à pergunta central de tudo. É exatamente essa pergunta que a gente vai tentar responder aqui. E a resposta, já adianto, é um verdadeiro paradoxo. Envolve tecnologia, claro, mas também envolve muita economia e interesses nacionais que são muito, mas muito fortes. Então, nosso roteiro para entender isso vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai mergulhar nesse paradoxo brasileiro. Depois, colocar na balança o que é bom e o que é ruim para quem pensa em ter um carro desses. Aí, vamos analisar as forças que empurram o Brasil para essa mudança e as que seguram. E, por fim, tentar enxergar qual é o caminho que o Brasil está desenhando para si mesmo. Para a gente entender o que está acontecendo agora, não tem jeito, a gente precisa dar uma olhadinha no passado. E acredite, a história do carro elétrico é bem mais antiga do que a gente costuma imaginar. Pois é, parece uma invenção super moderna do século XXI, mas não é. Os primeiros carros elétricos surgiram lá no século XIX e chegaram a ser bem populares. O que mudou completamente o jogo foi a invenção do motor de partida, em 1912, que deixou os carros a gasolina muito mais práticos. Depois disso, os elétricos praticamente desapareceram. Eles só voltaram a ser assunto na crise do petróleo dos anos 70 e, claro, retornaram com tudo com a chegada da Tesla em 2008. Ok, então, só para a gente ficar na mesma página, quando falamos carro elétrico aqui, estamos falando do VEB, o veículo elétrico à bateria. É bem simples, não tem motor a combustão, é 100% movido a bateria. E o mais importante, não sai absolutamente nada de fumaça pelo escapamento. Certo, agora vamos para a vida real. Vamos imaginar alguém no Brasil hoje pensando, e aí, vale a pena comprar um carro elétrico? Essa pessoa vai se encontrar no meio de um verdadeiro cabo de guerra, com argumentos muito fortes de cada lado. Começando pelo lado bom, e que lado bom! Olha só o custo para rodar. Com base nas médias de 2018, rodar 1 quilômetro com eletricidade custava 10 centavos. Com gasolina ou etanol, mais de 30 centavos. É menos de 1/3 do preço. Pensa na economia que isso representa no fim do mês. É gigantesca. E a economia não para no combustível. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, a simplicidade de um motor elétrico. Do outro, aquele emaranhado de peças de um motor a combustão. Menos peças se movendo significa o quê? Menos coisa para quebrar, menos manutenção, menos idas à oficina. É uma mecânica muito mais direta e simples. Mas, se rodar é barato, comprar é o grande obstáculo. Em 2020, o carro elétrico mais barato no Brasil custava quase R$150 mil. Para se ter uma ideia, um dos carros mais vendidos do país na época custava menos de 50 mil. Essa diferença de preço, claro, coloca essa tecnologia muito longe do alcance da grande maioria da população. E se o preço de compra já é um susto, o custo de uma eventual troca de bateria é de cair o queixo. Fora da garantia, a troca da bateria pode chegar a custar o preço de um carro novo. É um risco financeiro que pesa e muito na decisão de compra. E os problemas práticos não acabam no preço. Pensa no dia a dia. A recarga em casa leva horas, não minutos. Para quem vai viajar, a autonomia mais limitada gera a famosa ansiedade de autonomia, aquele medo de a bateria acabar no meio do caminho. E por que esse medo existe? Porque encontrar um ponto de recarga rápida numa estrada brasileira é quase uma missão impossível. Na prática, isso acaba restringindo o uso do carro elétrico aos limites da cidade. Ok, agora vamos sair um pouco da perspectiva de quem compra o carro e olhar para o cenário mais amplo. Existem forças globais empurrando o Brasil para a eletrificação, mas, ao mesmo tempo, existem forças internas muito poderosas que estão segurando essa transição. A principal força que empurra o mundo nessa direção é, sem dúvida, a tecnologia. O custo da bateria, que é o coração e a parte mais cara do carro, simplesmente despencou. Em menos de uma década, caiu de mais de $1.000 por quilowatt-hora para menos de 200. Essa tendência global torna os carros elétricos cada vez mais viáveis economicamente. Só que o Brasil tem uma carta na manga que quase nenhum outro país do mundo tem: o etanol.
uma alternativa verde que já está aqui há décadas, totalmente estabelecida, é uma indústria gigantesca que gera milhões de empregos e que já é uma solução com baixa emissão de carbono. Então, na cabeça de muitos, fica a pergunta: por que apostar tudo no incerto se a gente já tem o certo que funciona tão bem? E claro, não podemos esquecer do outro gigante na sala, a indústria do petróleo. Ela ainda domina boa parte do consumo de energia no Brasil. E com as enormes reservas do pré-sal, os interesses econômicos para que a gente continue queimando combustíveis fósseis são imensos. Quando a gente junta tudo isso, a gente chega a um conceito fundamental: o trancamento tecnológico. Pensa bem, toda a infraestrutura do país, dos postos de gasolina em cada esquina, às oficinas mecânicas e fábricas de autopeças, foi construída por décadas em torno do carro a combustão. Mudar isso não é só uma questão de trocar os carros na rua. Significa ter que reconstruir um ecossistema inteiro. E isso é um processo lento, caríssimo e que enfrenta muita resistência. E tudo isso nos leva ao nosso desfecho. O Brasil se encontra numa posição absolutamente única no mundo, numa encruzilhada tecnológica onde um verdadeiro cabo de guerra está definindo o futuro dos nossos carros. Então, o cenário é esse. De um lado da corda, puxando a favor dos elétricos, temos o baixo custo para rodar, a manutenção mais simples e a onda de inovação global que não vai parar. Do outro lado, puxando contra, temos o preço de compra altíssimo, a força de duas indústrias nacionais gigantescas, a do etanol e a do petróleo, e uma infraestrutura inteira que precisaria ser refeita. E no meio desse impasse todo, uma solução intermediária tem ganhado cada vez mais força: o carro híbrido. Ele pode ser a ponte, a transição que o Brasil talvez precise. Ele combina um pouco da eficiência elétrica, mas sem precisar jogar fora toda a infraestrutura de combustíveis que a gente já tem e que sustenta parte da nossa economia. E no final, a grande questão que fica no ar é essa: será que o Brasil vai simplesmente seguir o roteiro global da revolução elétrica, ou vai usar suas particularidades para criar um caminho próprio, um modelo único no mundo que abrace a complexidade de misturar biocombustíveis, petróleo e eletricidade? A resposta para essa pergunta vai moldar não só as nossas estradas, mas a nossa economia por muitas e muitas décadas.